Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos ser cada vez mais gratos a Deus. A Bíblia fala no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, que o Senhor Jesus curou 10 leprosos e só voltou um para agradecer. E Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Aonde estão os 9? Nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. É o nosso texto áureo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, que nós venhamos chegar à Tua estatura, varão perfeito, nós venhamos ter unidade na fé. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis. Essa noite, Pai, eu intercedo por cada um que está na live, pelo nosso Brasil, pelo mundo, Senhor, para que o Senhor venha dar livramento, que venha converter vidas, venha livrar, meu Deus, de todo o mal, os caminhoneiros, né, os trabalhadores da saúde, os policiais, todos os trabalhadores de uma forma geral. Que haja paz em Israel, e que o Senhor venha multiplicar o conhecimento da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nós vamos agora para a verdade prática, esta noite. O título da lição é o novo homem em Jesus Cristo, a nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O Senhor Jesus, Ele foi o único que veio a essa terra e não pecou. Jesus, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso referencial. Nós devemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ele, a nossa esperança. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos na rocha. E nenhum vento, nenhuma tempestade vai nos abalar. Se estivermos em Cristo, nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A arqueologia fez algumas escavações no Monte de Sião e percebeu que o subsolo do Monte de Sião, embaixo dele, é rocha pura. Os montes que estão ao lado, o subsolo é diferente. Mas o Monte de Sião é um monte diferente. Assim deve ser o cristão, aquele que está firmado na rocha. Nós somos, igreja, como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista, ele fez uma pergunta: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra.
O nosso socorro, o meu socorro, o teu socorro, o socorro do salmista, Davi, não vinha dos deuses que estavam no monte. O socorro de Davi, o meu e o teu socorro, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16, você pode acompanhar ele na sua casa, na sua Bíblia. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus de noite. Com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Então, amados, eu vou comentar essa palavra, para começar. A Bíblia fala de um homem fariseu, chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus, tinha uma patente alta, tinha um cargo importante. E no versículo 2 a palavra de Deus está dizendo que ele ia ter com Jesus de noite. Creio eu que era para não perder o seu cargo, para não perder os seus benefícios. Nicodemos só ia encontrar com Jesus à noite. Provavelmente para não ser criticado, para poder não ser discriminado, ou não perder o seu cargo. E ele chegou elogiando Jesus, chamando Jesus de Rabi, de mestre, dizendo que ninguém podia fazer aqueles sinais se não viesse da parte de Deus. Nicodemos chegou com muito elogio, com muita coisa,
E o Senhor Jesus chega para Nicodemos, falando para ele que era necessário nascer de novo. E é necessário para o ser humano nascer de novo. Só que Nicodemos, ele mesmo sendo mestre, sendo doutor da lei, ele não conseguiu compreender o que Jesus estava querendo falar. Porque ele conhecia, ele tinha muita letra, mas ele não tinha a interpretação dada pelo Espírito Santo. Ele não tinha a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Meus amados, Nicodemos ficou sem entender, né, como homem carnal. Como pode um homem nascer já sendo velho? Porventura ele vai tornar para o ventre da sua mãe, e nascer? E o Senhor Jesus, ele responde para Nicodemos, não deixa Nicodemos sem a resposta. Né? Disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava justamente falando do novo nascimento. Nascer da água significa nascer da palavra, que é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nascer do Espírito significa nascer do Espírito Santo. Quando eu não servia a Deus, eu tinha o meu espírito vazio e tentava preencher com várias coisas. Mas não conseguia, porque esse vazio era do tamanho de Deus. E só podia e só pode ser preenchido por Deus. Então, quando o Espírito Santo, quando eu aceitei a Cristo, passou a habitar dentro de mim, ele ressuscitou o meu espírito que estava morto, sem comunhão com Deus. Então eu nasci da palavra, a palavra é Jesus, nasci de Jesus, e nasci do Espírito, porque o Espírito Santo deu vida ao meu espírito. Esse é o real significado de nascer da água e do Espírito, que Jesus estava querendo trazer essa lição para Nicodemos. Quer trazer essa lição para nós nos dias de hoje, que é necessário nascer de novo da água, da palavra e do Espírito, nascer do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro novo nascimento. Bem, amados, essa escola bíblica, geralmente, nós realizamos na casa de oração, lá no Puxim. Os irmãos que são assíduos lá, estão aí, frequentes, estão aqui também acompanhando essa live. Nós vamos dar continuidade, Mas algumas pessoas também que não frequentam a nossa casa de oração também estão acompanhando aqui nessa noite. Muito obrigado aí. Tá aí a Madalena Matias. Eu vi que entrou alguns ex-alunos meus na aula de ensino religioso. Unido. Deixa eu sair não, por favor, para diminuir o barulho. Nós vamos para a introdução. Hoje nós estamos com a escola bíblica, trazendo a escola bíblica, um estudo da palavra nos vossos lares. Amanhã nós estaremos com uma palavra, com o culto da família, obedecendo às autoridades, conforme diz as Escrituras. E nós devemos obedecer às autoridades, elas foram constituídas por Deus. Deus na sua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E é por isso que nós estamos realizando os cultos agora da nossa casa, para fugir também da aparência do mal. O Senhor Jesus, quando o inimigo falou para ele pular do monte, o que é que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que nós estamos fazendo, fugindo daquilo que aparenta ser mal. Vamos lá para a introdução, em nome de Jesus. A lição nos traz que é possível, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida. Certo? Isso é um processo gradativo, aos poucos.
certo? Não é algo do dia para a noite. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar procurando nos parecer cada vez mais com Cristo, né? Para chegar um dia de declarar como o apóstolo Paulo declarou, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem olhasse para Paulo, né, estava olhando para Cristo, porque verdadeiramente ele imitava o Senhor Jesus. Então que cada um de nós venhamos ser imitador de Cristo, em nome de Jesus. Então, do ponto de vista, né, humano, é impossível nós chegarmos a nos igualar com Cristo, né? Alcançar essa perfeição espiritual, né? Mas para Deus nada é impossível, né? Nós temos que nos esforçar para isso. O reino do céu é conquistado com esforço, né? Então, quando nós abrimos as Escrituras, a Bíblia, né, nós vemos que essa perfeição, né, não é somente possível, como nós devemos desejar ela, né? Nós devemos desejar nos parecer cada vez mais com Cristo, nos santificar, né? É isso que Deus quer, né, e pede através da sua palavra, que nós venhamos santificar corpo, alma e espírito. Então, dando continuidade, né, à introdução da lição bíblica, né, como eu já falei nessa noite, nós temos que nos esforçar. O reino dos céus é conquistado com esforço, né, e estamos nos esforçando nesta noite para levar a palavra até vocês. Então, continuando, né, o Adão, ele era parecido com Cristo antes da queda, né, antes do pecado, né? E o Senhor Jesus, né, também veio para esse mundo e ele não pecou, certo? Ele deixou o exemplo. E em Cristo nós podemos todas as coisas, né, e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa última lição aí do trimestre, nós estamos estudando o novo nascimento, a justificação, né, que é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Outrora, no passado, já foi pregado que a salvação era pelas obras, né? Havia a venda de indulgências, né, que era a venda de terreno nos céus, né? Mas com Martinho Lutero, ele chega pregando, né, a salvação pela fé. Graças a Deus, com a invenção da imprensa, tivemos a cópia da Bíblia, com Gutenberg, né, foi o primeiro livro a ser feito uma cópia, né, e é o livro mais vendido do mundo, né, a Bíblia. Ela é um best-seller, ela ganha em primeiro lugar como mais vendido e ganha em segundo como mais comprado, né. Então, através de Lutero, ele chega pregando salvação pela fé e não mais pelas obras. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro que o cristão, né, ele faz boas obras, pois a fé sem as obras, está escrito em Tiago, que ela é morta, certo? Mas ninguém vai ser salvo pelas obras para que não se glorie. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Então tem que andar a fé e obras juntos, né? A fé e as obras. Nem só as obras, né, nem só a fé, porque a fé só é uma fé morta. Então, o tema dessa noite é santificação, né, glorificação do novo homem em Cristo. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos capacite, né, abra os vossos entendimentos para que venha compreender, né, o verdadeiro, o real sentido da palavra. Nós vamos agora
para o tópico 1, o nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem é o tópico 1 da lição A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Hoje é a última lição desse trimestre. Jesus ensinou a Nicodemos. Ele era um homem conhecido, um doutor da lei, renomado, né? Conhecido. Jesus deu uma aula para ele do que era o verdadeiro nascimento. De que o homem não é apenas gerado da sua mãe, da carne. O homem, ele pode ser gerado e deve ser gerado da água e do Espírito, não só do sangue. Então, nascido não do sangue nem da carne. Na explicação que o Senhor Jesus ele deu, né, ele fala que o que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido, né, da água e do Espírito, ele é nascido de Deus. Ele é diferente. Porque todos fomos criados por Deus, mas nem todos recebem a adoção de filho, né? Filho natural de Deus é Israel, certo? Mas, através de Jesus Cristo, nós podemos receber a adoção, certo? O Senhor Jesus, nos Evangelhos, ele diz que veio para os dele, eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Mas todos quanto me aceitarem, serão feitos filhos de Deus. Ou seja, não são, né? Mas serão feitos. Serão feitos filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus hoje por adoção, porque o filho natural de Deus, o verdadeiro filho de Deus, é Israel. No Antigo Testamento, aquele que seguisse o Deus de Israel, né, que passasse a seguir um Deus só, se ele fosse monoteísta, né, ele poderia ser salvo como a prostituta Raabe, que foi salvo, né, e várias outras pessoas que não eram israelitas, como é o caso de Noemi, né, que era de outro povo, né, mas também foi salva, e outras pessoas. Mas hoje, aqui no Novo Testamento, né, o Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade, já que Israel rejeitou a Cristo, nós que somos os gentios, né, podemos ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, e fazermos parte do povo de Deus, por adoção, por enxerto. Mas vamos dar continuidade, né, falando sobre o novo nascimento. Ainda sobre o novo nascimento, né, aquele que nasceu de novo, ele é diferente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus nos diz que há diferença do que serve a Deus para quem não serve, certo? Quem nasceu de novo fala diferente, se veste diferente, né? Ama diferente. Aquele que nasceu de novo, ele se comporta de uma maneira totalmente diferente, ao ponto das pessoas olharem e dizer, aquele não é o Marcelo que eu conhecia, né? Aquele não é o irmão que eu conhecia, né? Não é a pessoa que eu conhecia, porque as atitudes são outras, né? As atitudes são completamente diferentes. Então, nós sabemos que uma pessoa nasceu de novo pelo fruto, né? Como é que ela está agindo agora, né? Os palavrões que ela falava antes, né? As palavras torpes, ela não fala mais, né? Se embriagava antigamente, outrora, hoje não se embriaga mais, né? Não é mais escrava dos vícios, né? Ela é diferente,
completamente diferente. E nasceu de novo, quem teve um encontro com Cristo, nunca mais será o mesmo. Nós vemos o caso do apóstolo Pedro. Mesmo ele tentando negar que tinha tido um encontro com Cristo, né, mas as pessoas perceberam, falaram, você fala como eles. Certo? Fica a marca de Cristo na nossa vida. Ainda que alguém se afaste dos caminhos do Senhor. Geralmente eu encontro algumas pessoas na rua e eu percebo, né? Às vezes eu pergunto, né? Você já foi evangélico, né? Ou você é evangélico? E a pessoa diz, eu já fui, né? Porque as marcas de Cristo ficam naquela vida. Quando nós temos uma experiência com Cristo, né, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós vamos para o tópico 2 da lição bíblica. Essa lição é da CPAD. É a última lição desse trimestre. Tópico 2 fala da justificação do novo homem. O novo homem nasce da fé através de Jesus, né, num contexto, né, de pecado, de injustiça, e por isso ele precisa de Cristo. Ele precisa ter um dono, né, para não ser escravizado novamente pelos pecados. Justificação, mais uma vez eu declaro nessa noite, é pela fé. E não adianta o ser humano querer se justificar. O Senhor Deus, na sua palavra, diz que as nossas justificativas são como trapo de imundícia para Ele. O que nós temos que fazer, como está escrito em Tiago, é confessar e deixar. A Bíblia diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não adianta querer botar desculpa para Deus. Ah, Senhor, eu pequei por isso, por aquilo, porque eu sou fraco e tal. Não, nós devemos pedir perdão a Deus e procurar deixar a prática do pecado. Nos esforçar para isso. Porque a palavra de Deus diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós pecamos, vamos a Deus, pedimos perdão em nome de Jesus. O nosso advogado, Jesus, vai perante o Pai e advoga a nossa causa, certo? E eu nunca vi Jesus aqui na terra perder uma causa sequer. Veja o caso daquela mulher que foi apanhada no ato do adultério. O Senhor Jesus, ele... Enquanto os homens estavam querendo apedrejar, né, ele diz as Escrituras que ele se abaixou e começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que foi que Jesus escreveu, né, mas eu orando, estudando, creio que o Senhor Jesus escreveu o nome de vários pecados ali no chão. Fofoca, mentira, roubo. E a Bíblia diz que começou a sair dos mais velhos até os mais novos. E quando não tinha mais ninguém, o Senhor Jesus perguntou àquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olhou e disse: não tem nenhum, Jesus. E o nosso advogado, o teu advogado, que ele pode ser também, né, disse, creio eu que ele usou a mão como apagador, assim como usou o dedo para escrever, como pincel, e o chão como quadro. Creio que ele apagou vários nomes de pecado que estavam ali escritos na areia, porque ele tem poder para perdoar pecado, para apagar os pecados. Apagou aqueles pecados, disse: mulher, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então ali o Senhor Jesus estava perdoando aquela mulher, passando uma borracha, lançando os pecados dela no mar do esquecimento. Veja o caso daquele ex-ladrão lá na beira da morte. Alguns
a tradição diz que o nome dele era Dimas. Nós não podemos afirmar, que a Bíblia, as Escrituras não afirmam, mas tinha outro ladrão ali do lado. Enquanto um estava falando coisas contra Jesus, o outro disse: quando estiveres no paraíso, lembra de mim. E Jesus, o Senhor Jesus, perdoou ele naquela hora e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus estava justificando ali, estava perdoando. E Ele tem poder para perdoar todo e qualquer pecado e lançar no mar do esquecimento. A Bíblia não diz, mas é como se tivesse uma placa lá: proibido pescar. Se você pediu perdão a Deus de algum pecado, esqueça. Porque quem somos nós? Deus, ele afirma que nos perdoa. Quem somos nós para nos lembrar, para não nos perdoar? Nós vemos o caso de Judas. Nós vemos um caso de um arrependimento com remorso. Esse é um tipo de arrependimento perigoso. Certo? Judas não se perdoou. E isso é um tipo de arrependimento que pode levar ao suicídio, que foi o que aconteceu com Judas. Eu creio com certeza que se Judas tivesse se arrependido, se perdoado, ele não teria tirado a própria vida e Deus teria perdoado. Mas o que é que aconteceu? O Senhor Jesus disse: das ovelhas que me deste, Pai, nenhuma se perdeu, a não ser Judas, exceto Judas, porque ele não se perdoou. Se perdoe. Se você tem algum pecado aí que você acha grande demais, que é imperdoável, saiba que Deus, ele pode te perdoar de todo e qualquer pecado. Outro dia nós estaremos explicando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você vai entender o que é. E eu, resumidamente, como nós estamos falando de justificação e de perdão, já quero antecipar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contra o Espírito Santo. Se você rejeitar Jesus, tem jeito, porque o papel de Jesus é de advogar a nossa causa. Se você rejeitar Jeová, o Deus Pai, tem salvação. Mas se você rejeitar o convencimento do Espírito Santo até a morte, não tem como você ser salvo. Porque o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é papel de Jesus, não é papel do Deus Pai, de Jeová, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É papel do Espírito Santo. Então, se você morrer rejeitando esse convencimento, você vai ser condenado por blasfêmia, por rejeição até a morte. Mas enquanto você estiver vivo, tem esperança de perdão, tem esperança de salvação, tem esperança de justificação. Deus pode te perdoar, Deus pode te justificar. Em nome de Jesus. Amém. Então essa é a maravilhosa doutrina da salvação, conhecida pelos teólogos como soteriologia, a doutrina da salvação. É isso que eu estou trazendo para vocês nesta noite. Vou pregar aqui o terceiro tópico. O novo homem é justo, justificado por Deus. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Ele purifica as nossas vestes espirituais. Ainda que ela seja vermelha como escarlate, se tornará branca como a lã. Porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, melhor dizendo, é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado, para nos lavar, para nos redimir, nos purificar, nos justificar. E aí nós passamos a ser justos diante de Deus, passamos a ser santos diante de Deus. As cartas que eram endereçadas aos servos de Deus, eram sempre endereçadas aos santos.
E o que significa santo, pastor? A palavra santo significa separado da prática voluntária do pecado. A igreja é como água e óleo, como se você pegasse um copo com água, colocasse, derramasse óleo dentro do copo, né? Você pode balançar o copo, né? A água e o óleo vão estar juntos, mas não vão estar misturados. Assim é a igreja no mundo, está junto com o mundo, mas não está misturada. Então, nós não, quando a gente peca, né? Porque a palavra do Senhor Jesus, ele disse que quem disser que não peca é mentiroso. Mas há uma grande diferença entre pecar e viver em pecado. Viver em pecado é diferente. Mas pela palavra de Deus nós podemos ser santos. Já citei o caso do ex-ladrão na cruz, que nós temos o costume, mesmo depois de ele pedir perdão, de Jesus dizer que ele vai para o céu, né? Nós às vezes ainda continuamos chamando de ladrão, né? O ex-ladrão, né? Passou a ser santo naquela hora. Foi salvo na prorrogação, já no finalzinho, né? Ele não teve tempo de se batizar, certo? Ele não teve tempo de ir para a escola bíblica, mas ele teve tempo de pedir perdão a Deus. É uma exceção. Se você tem tempo de descer as águas, de participar da escola bíblica, participar da ceia, certo? Aproveite a oportunidade. Vale a pena servir a Deus. Eu quero deixar isso claro aqui para a igreja. Nós vamos para o tópico 3, né? A santificação do novo homem. Como é que nós podemos nos santificar, né? Vamos lá para a palavra, né? Nós podemos nos santificar nos arrependendo, né? O processo de santificação ele vem através do confessar, né? O único perigo que há aí é o caso de Esaú, que buscou com lágrimas se arrepender e não conseguiu, né? Nós vemos essa exceção nas escrituras, certo? Ele vendeu a sua primogenitura, a bênção que Deus tinha dado para ele, certo? Mas para poder nos santificar nós temos que confessar e deixar para poder alcançar a misericórdia de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, isso é fundamental para poder receber o perdão. Dando continuidade, né, no processo aqui de santificação, né, eu já falei que nós temos que santificar corpo, alma e espírito, né? Não só o corpo, não só a alma, mas também o espírito, certo? Quais são os pecados contra o corpo? Pecado contra o corpo é o adultério, né? Prostituição, aquele que vende o seu corpo, né? Você não vendendo o seu corpo, não se prostituindo, né? Não adulterando, não vendendo o corpo, né? Esses são os pecados contra o corpo. Não fazendo isso, você vai estar santificando o corpo. Como é que eu posso santificar a alma, né? O que é a alma, né? A alma ela é o pensamento, né? Como é que nós podemos... Quais são os pecados da alma? O Senhor Jesus ele disse que quem pensar em matar o próximo já está pecando. Está pecando com o corpo, mas está pecando com a alma, né? Está pensando, são os pecados de pensamento. Aquele que desejar a mulher do próximo também está pecando com a alma, né? Se ele pensar na mulher do próximo, ele está pecando com a alma. Como é que eu faço para santificar a alma? Procurar ocupar a mente, né? Levar os pensamentos cativos a Cristo. Procurar estar meditando na palavra, louvando, né? Ter cuidado com aquilo que você pensa. Até uma musiquinha infantil, né, que fala, né, cuidado olho no que tu vê, né, cuidado boquinha o que tu fala, né? Mas também nós precisamos ter cuidado naquilo que a gente está pensando.
Então, para não pecarmos com a alma. E o mais difícil, né, a parte mais interna do ser humano, né, e a mais difícil de compreender, é a santificação do Espírito. Os pecados do Espírito, né, são os pecados espirituais. Se eu colocar a minha fé em outra coisa que não seja em Deus, eu vou estar pecando com o meu espírito. No espírito do homem pode habitar o Espírito Santo, né, quando ele tem Deus, quando ele serve a Deus, né? A fé habita no espírito do homem, certo? Então, os pecados contra o espírito são os pecados de idolatria, quando você bota fé em outra coisa que não seja em Deus. E falando em pecado, né, quero trazer a definição da palavra pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando nós não depositamos a nossa fé em Jesus, na rocha, né, nós estamos com uma fé pecaminosa, e a pessoa está pecando com o Espírito. Né. Existe idolatria no meio evangélico. Vamos trazer aqui um assunto polêmico. Aí vocês podem fazer pergunta aí na live também. Existe, infelizmente, né? Tem gente que deposita fé em rosa ungida, está pecando com o Espírito, certo? Tem evangélico que bota fé no dinheiro, ou bota o namorado, o esposo acima de Deus, né? E inclusive tem evangélicos, infelizmente, né, que depositam a fé até mais no pastor do que em Deus. E isso é uma forma de idolatria também, né? Então, irmãos, não se engane. Existe idolatria no meio evangélico. Tem pessoas que botam a fé no copo com água, né? Jesus nunca ensinou isso, certo? Nós não devemos, e eu não me utilizo desses mecanismos para estimular a fé de ninguém. Nós não precisamos ver Deus para ter fé nele. Nós não precisamos olhar para um copo com água, para uma rosa ungida, né, para qualquer outra coisa. Nós temos que botar a fé em Deus, para não pecarmos com o nosso espírito. Nós vamos voltar para a lição, nós já vamos concluir, certo? Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. E somos os seus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então, nós vemos o caso de Moisés, que desceu o monte, saiu do monte e o rosto dele estava resplandecendo com a glória de Deus. Moisés era um homem, com certeza que era parecido com Jesus. Citei aqui, vou citar mais uma vez, o caso do apóstolo Paulo. Nós precisamos olhar uns para os outros e ver Cristo, ver o amor de Cristo na vida dos irmãos. É isso que é ser parecido com Jesus. Amar como Jesus amou. Continuando, né? E que a igreja de Jesus Cristo, né, volta a pregar como pregava antes, né? Obedecer o ide de Jesus. O Senhor Jesus, ele disse: ide e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O Senhor Jesus mandou ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder, e depois pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que são os outros países. Então que nós venhamos obedecer o ide imperativo de Jesus, né? O ide de pregar o evangelho. Importa que o evangelho seja pregado para que o Senhor Jesus venha voltar. E ele está às portas. Nós vemos aí, estamos vendo aí os sinais, né? Pestes. Pestes são o que a Bíblia está falando? Que haveria próximo à vinda de Cristo. Pestes são as doenças, igreja. E ouvintes, né, da palavra de Deus. As pestilências são as doenças.
Isso ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim. Certo? A igreja ela não vai passar pelo período da grande tribulação. A grande tribulação só inicia com o arrebatamento da igreja. E para não ficarmos, quando Jesus voltar, nós precisamos nos santificar. Precisamos estar como as virgens prudentes, preparadas com azeite de reserva. Em nome de Jesus. Eu já estou vendo aí, entrou o presbítero Elson, né? Igor, né? Adiel, nosso irmão Adiel ali do Puxim, né? Está a missionária Maria, né? Do Puxim, né? E várias outras pessoas, alguns familiares meus, né? A tia Edinha, a minha tia Betânia, lá do Pilar, algumas pessoas, alguns familiares estão podendo nos ouvir, nos ver, né? Lá da Chão do Pilar, alguns familiares, né? Eu quero agradecer a todos desde já, né? Nós estamos já na última parte da lição bíblica. Amanhã estarei trazendo a palavra, culto da família. Infelizmente nós tivemos uma queda de energia aqui, mas eu creio que vai dar para nós encerrarmos a lição. Se nós sairmos aqui é porque deu uma queda de energia aqui, né? Mas nós vamos continuar. Vou até ativar aqui o dados móveis do celular. Consegui não, vamos concluir. Tá, creio eu, meia fase aqui. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão da sua vida. A nova vida em Cristo Jesus é um presente de Deus. Quem dera antes, né, eu já ter nascido servindo a Deus desde criança. Né? Mas eu louvo a Deus por Ele ter me chamado, e eu ter me convertido, né, ter nascido de novo da água e do Espírito. Isso foi um presente de Deus para a minha vida. E quando Jesus vier nos arrebatar a sua igreja, que nós venhamos estar bem semelhante ao Senhor Jesus, que nós venhamos estar como as virgens prudentes, que nós venhamos estar esperando na promessa dele, né? De que iria voltar para nos buscar. Porque fiel que prometeu para cumprir, igreja. Em nome de Jesus. Hoje podemos dizer que nós somos filhos de Deus. E podemos pronunciar Abba Pai. Né? A palavra Abba significa papai, né? Painho, né? Papaizinho. Pelo Espírito Santo nós podemos declarar Abba Pai. E hoje nós somos filhos de Deus, né? E iremos ser salvos se nós permanecemos até o fim, se nós guardarmos a coroa da salvação. Essa coroa é para quem perseverar até o fim, certo? Ainda que você tenha caído, se levante nesta noite em nome de Jesus. Se você está fraco, a palavra de Deus, né, o Senhor manda dizer na sua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Se você está fraco, eu quero te dizer nesta noite que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Quão bom é ter essa esperança de que nós vamos encontrar nossos familiares e amigos, nossos irmãos em Cristo. Eu creio que o céu será um lugar de surpresa. Pessoas que a gente pensa que não vai encontrar, nós vamos ter a surpresa de encontrar. E infelizmente pessoas que a gente pensa que vai estar lá, nós podemos ter a surpresa de não encontrar. Mas o céu será, creio eu, né? A Bíblia não fala assim claramente, né? Eu creio pela fé, que o céu é um lugar de surpresa. É um lugar que nada nessa terra tem como comparar, como o apóstolo Paulo disse, né?
Não tem como a gente descrever. Nada dá para comparar a glória que nós vamos ter lá. Já é uma bênção aqui, já é uma maravilha você ver o Senhor. E no céu será muito melhor. Porque lá não haverá fome, não haverá doença, não haverá morte. Deus vai restabelecer como era no princípio no Jardim do Éden. Então somente é o que eu tenho para trazer para vocês nesta noite, né? Foi o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos orar, né? Encerrando, em nome do Senhor Jesus. Para que Deus faça cessar, né, toda a praga, todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Então esteve conosco aqui, né? Eu vou agradecer mais uma vez, né? A Wélica, a Suelen, né? A Isaída, né? A Rafaela, vários irmãos tiveram presentes, né? Compartilhando aqui a palavra, louvando junto, né? Orando junto. Também aqui entrou agora o Flávio, de Viveiros, familiares, né, pessoas ali do Rio de Janeiro, de outro estado. Nós vemos aí, nós temos que usar a tecnologia, igreja, para o bem, a serviço do reino. O Senhor Jesus, ele, na época que ele esteve aqui, não tinha caixa de som, não tinha microfone. Ele ia para a beira do mar, se utilizou do vento, subia ali na popa do barco, as pessoas sentavam na beira da praia. Como o vento é um bom condutor, o vento ele conduz a voz, o som, a voz de Jesus chegava para aquela multidão ali na beira da praia. Certo? Então ele se utilizou da natureza para poder pregar o Evangelho. E hoje nós temos vários recursos. Então, em meio a essa crise, mais ainda nós temos que se utilizar. Eu creio que se o Senhor Jesus viesse nos dias de hoje, ele utilizaria os meios de comunicação, iriam filmar a pregação dele, né? Ele se utilizaria, creio eu, do microfone, da caixa de som, para poder propagar o Evangelho. Então que nós venhamos utilizar dos meios de comunicação, das tecnologias para o bem, certo? O homem descobriu a energia atômica, né? Enquanto uns usam como energia para o bem, outros usam para fazer uma bomba. Então depende da forma com que nós vamos usar, pode ser bênção ou maldição. E eu creio que está sendo bênção nessa noite, né? Usar esse meio de comunicação para trazer o estudo da Palavra de Deus. Bem, nós vamos conversar com Deus, né? Eu não vou usar a expressão orar, certo? Eu vou usar a expressão conversar com Deus, certo? Amanhã às 7h30, nós, se estivermos vivos e Deus permitir, nós estaremos novamente, né, trazendo uma palavra, uma reflexão sobre uma passagem bíblica. E estarei falando mais a respeito desse vírus, né? A respeito desse problema. Vamos conversar com Deus, né? A irmã Suelen, né, tá pedindo, né? Suelen Couto, ex-aluna, creio eu, minha, ali da cidade de Jequiá, tá pedindo oração. Nós vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Vamos orar, né? Se puder, curva sua cabeça ou feche seus olhos, né? A energia aqui faltou, nós estamos aqui pelo celular. Vou ativar o dado móvel, porque ainda está continuando aqui o roteador. Vamos lá, a energia faltou, vamos encerrar aqui em nome de Jesus. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, te apresento cada pai de família, Senhor, envia o alimento, né? Que a tua igreja também venha chegar junto, as escolas tenham chegado, os governantes, ó Deus. E que o povo venha se unir, um levar alimento para o outro, vestimentas, abrigo,
Te apresentamos o povo da cidade de Santana de Ipanema, né? Nosso sertão aqui alagoano. Tem misericórdia deles, ó Pai, né? E ajuda, meu Deus. Né? Repreende, meu Deus, todo o mal. E que venham mais na frente se preparar para guardar essas águas que vieram, né? Para que no período de seca venham aproveitar as águas que vêm no inverno, Pai. Pai, te apresenta a família da Sueli, cada um destes, né? Te apresento o povo do Brasil, aqui de Coruripe e Alagoas. Te apresento todas as pessoas do mundo, Senhor. Venha repreendendo, meu Deus, esse mal, essa pestilência. Nos dá sabedoria para lidar, Senhor, nesse tempo de crise. Que nós venhamos, que o Senhor venha continuar nos protegendo, nos livrando. Assim como tu livraste o povo de Israel naquela praga lá no Egito, que o Senhor venha nos livrar. Continuar nos livrando, dando livramento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos dizem amém. Graças a Deus. Fiquem todos em paz, em nome do Senhor Jesus.